Fala rapaziada, beleza? Tô aqui com o campeão do semanal de retorno da Foil, nosso mano Wilson Stratos, que hoje macetou a galera. Esse cheirinho de gás vazando aqui, típico da Foil. Macetou a galera de quê, Wilson? Mostra pra mim. Primeiramente, ninguém está mais surpreso do que eu. E eu topei de Genomorphia, né? Eu vim pra brincar, esperando que não ia performar bem, mas fui surpreendido com o deck decidindo ser absurdamente incrível hoje. Então vamos lá, começando pela lineup de monstros, 3 da Terizia, que era o principal starter desse deck. Quando ela é normal sumo, ela seta uma carta de Genomorphia do deck no campo. Só existem traps e monstros de Genomorphia. Então ela basicamente tutora uma das starters do deck, né? Então ela é a principal normal sumo e start que o deck tem, e é isso aí, ela é boa. Uma cópia do Diplus, e ele é um brick, o efeito dele é milar uma carta de Genomorphia, mas ele tá aqui porque eu preciso de um outro nome de Genomorphia para fazer os combos de fusão, que é o que eles pedem, 2 monstros de Genomorphia de nomes diferentes, então tem que usar pelo menos um dele. Tem gente que usa 2 dele, mas eu usava 2 deles até, mas eu fui provado que um dele é mais que o suficiente. Uma cópia do Miscellaneous, porque ainda é um deck de Dino, não parece, mas é um deck de Dino, e isso aqui funciona muito bem no deck, porque as principais cartas do deck, são as fusões, eles se protegem bem com o defeito de monstro, mas não se protegem bem contra o Spray Trap, então isso aqui salva nessas horas, entendeu? Então é bem legal de usar. Algumas Range Traps, 3 Ash, 3 Veiler, e o Veiler tá aqui, e eu já adiantando um pouco, e também 3 Inferno. Só uso 9 Range Traps, e eu até cogitei rodar mais, mas não vi necessidade. O Veiler especificamente está aqui não só por ser uma ótima carta, mas sim porque eu tenho selinho no extra deck. Então, se eu precisar fazer uma escadinha link para fazer esse Access Code Talker, eu tenho um mago no Grave, potencialmente um mago no Grave, para fazer o combinho de selinho. Usa draw no side? Usa draw no side? Não uso draw, não usei draw, poderia, mas não usei draw dessa vez, porque eu não achei que o draw ia ser muito bom aqui, e deixei por isso mesmo. Continuando, as poucas spells que eu uso, 2 duais, que eu acho que dispensa apresentação. Shoutout Konami por limitar essa carta, eu só tinha uma. A piada é você, eu já sabia que isso ia acontecer, só comprei uma, então eu já me precavi. Enfim, brincadeiras à parte, mesmo que tivesse a 3, eu só usaria uma dela no deck de qualquer maneira, porque eu uso a menor quantidade de spells possíveis, porque você quer realmente usar bastante trap, e isso aqui é só para dar um pouco mais de consistência ou proteção contra range traps, né? Então, só isso aqui, eu acho que eu não preciso dizer o que Posso Vir faz, né? Busca mesmo na nossa. Basicamente eu tenho 2 cópias extras da minha starter, ou se eu já abri com a starter e abrir com isso, eu pego o Mythic. Miscellaneous. Isso é pica. Bom. Deixa eu chegar mais perto das coisas. Aí começamos as traps. 3 cópias da Frenesi e 3 cópias da Domínio. E eu já vou incluir isso como se fossem elas 3 cópias da Duque de Sapateado. Então, tanto a Frenesi quanto a Domínio elas fazem fusão. Só que a Frenesi faz fusão do deck do extra deck, as matérias saem do deck do extra deck, a Domínio sai do campo no deck, e ela vai copiar qualquer trap normal do deck. Eu tenho, além dessas, outros alvos, mas a ideia é que eu tenho aqui, se vocês contaram bem, né? De certa forma isso aqui conta também, né? Mas não tanto, mas enfim. 3, 6, 9, 12, 14 starters. Então a consistência desse deck é muito alta, muito alta. E como ela ainda me acessa a qualquer outro card de Genomorphia, a chance de eu abrir com qualquer um disso aqui é bem maior do que abrir com ela. Se eu abro qualquer um disso mais ela, eu boto mais uma carta de Genomorphia e me dá mais proteção durante a partida. Nesse caso,
abrir com um starter pode ser potencialmente ruim no caso de você tomar mais de trap? No caso, qual está? Abrir com eles, né? Sim, elas tomam Ash, essas coisas. Mas eu já vou mostrar que eu também tenho resposta para isso. Legal. Que é exatamente a próxima carta. A Intacta é uma carta que eu fui muito conflitante, convencido a rodar apenas uma, porque ela é uma counter trap que nega efeito de monstros a partir do momento que eu tenho um Dinomorph na mesa. Lembrando que todas as cartas trap de Dinomorph pedem para pagar metade da vida quando são ativadas. Então, tipo, nessa situação que eu tô, abrir com ela e abrir com qualquer uma das starters. Só seto, normal, efeito, trago ela, certo. No turno do oponente, ativo para fazer fusão. Se o oponente der Ash, eu nego a Ash, uma counter trap, que a gente conhece disso. Principalmente tirar o turno 2 dele e tal. E ela ainda tem um efeito adicional. Se ela resolve, pelo resto do turno, se eu tomar dano de combate, o dano de combate se torna metade do que eu tiver de vida. Essencialmente ela diz, você não morre em combate esse turno. Certo? Mas assim, pelo que eu vi, assim, é realmente melhor abrir com dois starters sempre, né? O ideal. Cara, quando eu abro uma domínio e uma frenesi, ela me abre um leque muito grande de possibilidades. Isso aí é fato. Entendeu? Porque eu posso dar domínio para fazer uma fusão e frenesi para outra. Aí a mina principal do deck, que é a Catrigina, ela tem efeito de copiar o efeito de uma trap. Se eu não precisei usar o efeito dela para continuar o combo, quer dizer que eu tô com o efeito dela vago. Se o cara der um Imperno em cima do Hexterm, eu uso o efeito dela, copio uma das traps e faço outra fusão. Então abrir com duas dela é incrível, sabe? Não tem problema abrir com duplicata. É ruim eu abrir com a mesma, que é só uma vez por turno, mas uma de cada é bem de boa. Seguindo, outras cartas de Dinomorphia, a Sônico, que ela nega Spray Trap, é basicamente a mesma coisa disso aqui, ela nega Spray Trap. Essa aqui, ela não é uma counter trap, porém ela popa um card no campo sem dar alvo. Então eu pego, digamos que eu tenho uma matchup com tem um baile, ele vai ativar o campo, ativo isso e... Com a condição de ter um monstro no campo, um Dinomorph. Sim, eu pago metade da vida e ambas têm essa condição, que eu tenho que destruir o Dinomorph meu pra fazer o resto do efeito. O que não há problema, porque se eu dei normal summon dela, você tem uma start e seto essa junto, sabe? Eu acho que eles poderiam ter deixado destruir um dinossauro, né? Pra deixar uma abertura interessante. Cara, aí não ia ser um deck de Dinomorph, ia ser mais um Dinopile da vida. Não, acho que não funcionaria assim, porque tu teria que passar com um bebê moscando na mesa pra poder destruir. Só seria interessante pela possibilidade, sabe? Eu acho que seria legal. Aí as últimas duas cartas de Dinomorph, que é a Alerta, que era basicamente um monstro que renasce do deck, que quando ela é ativada, eu posso trazer até 8 em níveis de Dinomorphia de volta pro campo. Incluindo as fusões. Incluindo as fusões. O Hexterm é 8, a menina é 6, então eu posso trazer só um de cada, porém os bichos de min deck é tudo level 4. Não tem. Ou seja, eu posso trazer 2 deles de volta. Várias vezes já aconteceu tipo, eu vou trazer 2 dele e faço, sei lá, um Águia, um Dolker, porque os dois são de nível 4, então tem essa janela. Mas a da 6 quebra a conta, né? A da 6 quebra a conta. Quebra a conta completamente. Aí, cartas não Dinomorpha, porém traps muito boas. Solen, óbvio. Essa Solen foi gigante hoje, absurda. Solen Dinomorphia. A minha carta favorita desse deck, a Furão em Chamas. Pra quem não conhece essa carta, ela é Evelyn Match melhorada, só pro Dinomorphia. Porque como ela funciona? Quando eu ativo ela, o meu oponente tem que voltar para o deck monstros no campo que tem o ataque, a soma de ataque que ele tem que ter na mesa tem que ser igual ou menor ao que eu tenho de vida. Então se eu tiver com 100 de vida, ele só pode ter no máximo 100 em ataque na mesa. Se ele não puder manter essa conta, tudo volta pro deck, sem dar alvo, sem dar nada. E como é um deck que todos os cards pagam metade da vida, eu ficar com 500 de vida, 250 de vida ou até menos é bem comum. Então isso aqui é um board wipe muito forte, melhor de tudo, tutorável.
né? Por isso que eu uso 2 cópias. Tem vezes que eu roubo 3 porque essa carta é filha da puta que eu quero resolver ela o máximo de vezes, mas 2 é uma ótima contagem para deixar o deck no mínimo possível, né? Pra quem não sabe, tutorar é buscar, valeu? Perdão, linguajar de não, já tá explicando. Em Pokémon é busca computadorizada, né? Enfim. Esse aqui é o Spice, 100% zoeira. 2 cópias de Miloforce. Eu poderia só rodar 3 decks e daria no mesmo. Mas eu falei, cara, eu quero ativar o Miloforce hoje. Então eu botei. Ativou? Não, infelizmente não teve nenhum momento que eu ativei Miloforce hoje. Fiquei muito bolado. Mas a ideia era realmente, tipo, de vez em quando o oponente consegue grindar, consegue tirar meus monstros, não consigo flutuar pra nada de volta e fico com o campo aberto e eu com, sei lá, 1 de vida. Aí o cara já vai ter gastado os recursos dele, provavelmente, bato. Pá, eu reforço, volta tudo pra mão, sem dar alvo, sem destruir, nada, muito bom, muito legal. Mas isso aqui é zoeira, não rodem isso. Eu trocaria isso aqui tranquilamente pela Iron Thunder, que é uma outra counter-trap que tem um efeito parecido com a Solen. E ela ainda diz que destrói mais cartas também no processo, é uma carta muito boa. É aquela negate que destrói na É coluna? literalmente Solen 2, ela. Só que ela também é uma counter-trap que paga metade da vida, negativação no card, só que ela destrói cards na coluna dela, onde aquilo foi negado. Então é uma carta muito legal e combina muito com esse deck. Mas eu não tenho ela, porque ela tá meio cara, então só não uso. E pra fechar o deck, uma Rivalry e uma Antispell. É um deck de trap, eu não quero tomar uma pena da arpia, nem nada assim, então a Antispell tá aí pra isso. E a Rivalry, eu só tenho dinossauro no deck, eu só faço dinossauro, então ela resolve GG. E este é o lindíssimo main deck. No extra deck temos a já mencionada 3 Catrejina, que o efeito dela é copiar o efeito de uma normal trap de Nomorphia. Isso é uma normal trap, 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 isso é uma normal trap. Então tem uma versatilidade para usar ela, mas a principal função dela é ativar uma fusão, fazer ela, efeito, usa a fusão de novo, faz o Hexter. Eu uso 2 Stealth e esse é o monstro mais inútil do planeta, porque eu nunca faço ele, porque a função dele é servir de matéria de fusão quando eu uso a frenesi. E o que ele faz? O que ele faz? Se eu tenho 2.000 ou menos de ponto de vida, eu não preciso mais pagar ponto de vida como custo. O que é completamente contra o que o deck quer fazer, né? E vem aí o boss do deck, que é o Hexter. Baita monstro, dá muita dor de cabeça pra todo mundo que enfrenta ele. Reinou hoje, né? Como vocês puderam ver. Já que, né, fiquei em primeiro 3-0, eu baixei. Com o Dinomorph, isso eu acho muita coisa. Foi um torneiozinho da semanal, local e tudo mais. Mas todo mundo aqui joga bem alto nível. O forfã daqui já é bem competitivo. E um deck desse fazer 3-0 pra mim é sempre surpreendente. Pra quem não conhece, Hexter. O efeito passivo dele é quando os monstros do meu oponente não podem ativar seus efeitos, melhor dizendo, o meu oponente não pode ativar efeitos de monstros que tenham ataque igual ou maior ao que eu tenho de vida. Minha vida é 1, na maioria das vezes. Então, basicamente é uma skill Drain com perna melhorada, porque ela afeta o jogador. O jogador não pode ativar efeitos de monstro, ele não pode nem tentar forçar a ativação do card para pagar um custo, para tentar se livrar de algo que não funciona, porque o jogador não pode ativar o efeito. E nesse caso é até efeito da mão também ou só no campo? Não, só no campo. Só no campo. Ele é bom, mas vamos com calma. O outro efeito dele, ele tem basicamente 3 efeitos e o terceiro efeito é incomum a todos eles. O segundo efeito, eu posso, uma vez por turno, efeito rápido, pagar metade da vida para fazer com que todos os monstros do meu oponente fiquem com ataque igual ao que eu tenho de vida. Então, basicamente, eles são imorríveis por batalha. Porque o cara, tô com um bicho de 6 milhões de ataque, bato, efeito, agora ele tem 10 de ataque. E como não mudou a quantidade de monstros na mesa, só dá crash, entendeu? Então é legal. E o terceiro efeito, se ele for destruído, batalha por efeito, eu posso invocar um level 6 Dinomorphia ou menor no cemitério do campo. Eu lembrei disso agora, cara.
aquele dia que a gente jogou, destruía essa porra, trazia essa menina fazia esse bicho de novo. Eles dois também tem. Esse aqui eu não encontro como bicho, porque. Mas ela faz a mesma coisa, só que para level 4 menor. Os de main deck também fazem isso, só que tem que banir uma trap para trazer o contrário deles. O menino traz a menina traz o menino. Entendi. Então, se o cara tentar, ao invés de me matar na porrada de algum jeito, eu posso só ficar flutua. Eu lembro, nossa, o game demorou muito com isso. Dá pra fazer um grindzinho legal. Eu dava um board wipe de eu destruir o campo todo, aí o bicho trazia um bicho, o outro bicho fazia o bicho, eu acabei de destruir de novo e eu ficava, meu Deus, não acaba. Aí, pra fechar o extra deck, Doukalag, Dino, um Zeus, porque se eu tiver uma situação muito complicada eu posso forçar um Lion ou um Douka, bater sem ativar nada, jogar um Zeus por cima e tentar usar isso para peitar algo, para resolver um board, alguma coisa. E para fechar o deck, uma clássica escadinha Link, já mencionada Celine, tudo no meu deck é Dark, então dá pra fazer o Dark de boa. A Celine e o Unicórnio estão aqui porque se eu não tiver Velha no Grave, tem o Unicórnio, ele é uma remoção. Ambos são escadinha para chegar no Access Code, se der merda, não usei isso nenhuma vez hoje. E geralmente quando eu dou a Prosp, né, eles são meus 4 alvos para principais. Porque dificilmente eu vou para Link nesse deck. Isso aqui é mais do que o suficiente para resolver o deck. E, rapidinho, catar as coisas aqui para fechar com o Side Deck, que não tem nada de tão especial assim, porque alguém me prejudicou hoje, né? Quem, né? Não entendi. Eu pensando, cara, eu vou torar aquele Fire King desgraçado. Hoje. Aí o maluco, eu não tô de Fire King não, Hoje eu joguei de pinguim, pô. Pra minha sorte eu também não caí contigo. Eu queria até cair contigo, eu queria jogar contra o pinguim pra ver como é que é. Mas enfim, sidezinho rápido aqui. Pô, tua sorte que eu tava preocupado de jogar contra o pinguim. 3 shifter. Só o Zaraba mesmo pra fazer eu ganhar de pinguim, cara. Ele se esforça muito pra perder. Eu gosto muito do raciocínio do shifter nesse deck, porque ele é uma carta de Go in Second. Primeiro game, suponhamos que eu ganhei. O cara vai provavelmente querer começar o turno dele, se for um deck padrão de combo. Eu saidei o shifter pra dentro. Eu sou um bom jogador de Yu-Gi-Oh!, sempre abro com shifter. Do shifter, turno dele. Tô sob shifter, tenta jogar e aliada. Meu turno, seto 5, passo. Passou o efeito shifter. Ele não jogou direito, o shifter não me atrapalhou e no turno dele eu vou fazer full combo. Entendeu? Então o shifter é muito legal na mecânica nesse deck. Veio a calhar hoje, uma partida eu fiz isso e foi bem efetivo. Aí quando eu falei que alguém me atrapalhou hoje, 3 Belis, que eu vejo, cara, que eu preciso jogar uma carta em resposta ao Fire King. Isso aqui já é uma. Essa aqui já é outra. Eu pensei, cara, que carta existe que vai me fazer ter uma vantagem contra Fire King? E vai ser bom contra todo o resto. Isso aqui. Hoje eu até usei contra outros decks, isso aqui foi bem bom. O pessoal acha que meio que esquece que a Belly é uma ótima range trap, né? É porque ela é tão situacional que ela depende mais do, cara, do a teu quantidade meta. de carta que tem. Busca um card do deck ou cemitério. Isso aqui pega. Então, mas às vezes é porque também eu sinto que ela entra num spot de carta que... Pô, talvez eu tenha coisa melhor. A prioridade não é tanta, né? Talvez mas eu tenha assim, coisa usar melhor. no side, de boa. Eu também acho bacana, eu quase trouxe hoje, inclusive. 3 Nibiru pra fechar mais 3 cartas de Go in Second. Realmente, tipo, se eu passar com o Nibiru na mesa, legal, mas o bicho de 3 mil de ataque. E se eu quebrar o board do oponente com isso aqui, melhor ainda. Não usei nenhuma vez hoje, mas apareceu na mão, que é o que importa. Minha staple de side, 3 barra, porque, sei lá, que é um metagame tão diverso que... Não, e ultimamente o metagame também tá muito focado pra mono extra deck, né, cara? Não, e sem contar que todo extra deck faz todo tipo de invocação. O próprio Fate Mico faz fusão, pô. Sim, não, mas por exemplo, eu digo, a Konami ela tá lançando bastante deck de mono extra deck, tipo White Forest, que é só sincro, Branded, que é só fusão. Tem vários decks que são mono extra deck que só perde, tá ligado? Pra barra. E 3 Evelyn, pra fechar o pack de Go in Second, tipo 9 cards, maleável, né? E isso aqui me ganhou o último game de hoje. Basicamente que o chatão ele fez o full board de Generator,
que é campo passo, mas ele também tinha acertado carta, botado um bicho na mesa, essas coisas. Aí ele foi ativar o campo pra summonar coisa no meu turno de top deck de uma Ashe. Então dei Ashe no campo do top deck. Aí ele, beleza, aí eu, Battle Phase, Evening. Aí acabou o jogo, só fiz os meus combos, botei meus difusão e ele conseguiu não botar porque ele tava top deck, certo, passo, top deck, certo, passo. E assim foi. Esse é o meu deckzinho humilde de Morbing Time. Se vocês já por acaso acompanham o meu canal, eu já tenho profiles disso aqui lá no canal e tá basicamente a mesma coisa. Tem muita pouca alteração que eu já fiz nesse deck. Só que aqui é com resultado. Mas né? aqui agora, finalmente eu tenho um resultado de Xenomorph efetivo. Outro torneio eu não lembro que colocação eu fiquei de Xenomorph, acho que eu fiquei em segundo ou terceiro de Xenomorph, mas agora eu ganhei o torneio de Xenomorph e eu estou proibido de dizer agora que esse deck é ruim, segundo os meus amigos. Porque eu sempre digo, não gente, esse deck é ruim, esse deck não dá resultado e tal. Mas agora eu não posso mais dizer isso. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse deck profile. Valeu Fofoio por sediar, né? Mais um torneio. E é isso. Segue lá, mano, Wilson Stratos no YouTube. Canal Wilson Stratos. E use o meu cupom MikeCard. É isso aí. Wilson PCG5. Jabá feito, tamo junto, Wilson. Valeu, gente.